Fala galera, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reações orgânicas 2. Isso é reações de adição. E para isso são reações de adição dentro de compostos cíclicos. Então vamos começar um pouquinho pensando sobre esses compostos cíclicos, né? Então se pegarmos os ciclanos, significa ciclanos. Ciclo e cadeia fechada, ligação simples, o hidrocarboneto. Então hidrocarboneto fechada e saturado, certo? Apesar deles serem compostos saturados, por conta de serem cadeia fechada, eles não vão apresentar a mesma estabilidade que os alcanos. Para explicar essa instabilidade, isso é, a tensão angular, um químico chamado Bayer propôs uma teoria que é a teoria das tensões de Bayer. Então, como é que funciona a teoria das tensões de Bayer? O Bayer, o Adolf von Bayer, ele vai estudar a geometria das moléculas dos compostos e vai determinar os ângulos de ligações desses compostos. A partir destes ângulos, ele vai determinar a estabilidade dos compostos, ou, melhor dizendo, a instabilidade dos compostos de cadeia fechada com até 5 carbonos. A partir de 6 carbonos, ele não conseguia mais explicar e nós vamos precisar de uma segunda teoria para explicar essa situação. Então, dentro dessa teoria, nós teremos aqui o ciclopropano, que forma um triângulo perfeito, portanto, o ângulo interno é de 60 graus, uma grande tensão angular. Quanto mais fechada for o ângulo, maior a tensão angular, porque você tem que lembrar que os pares eletrônicos da ligação estão se repelindo, então gera uma tensão angular, certo? Aqui temos o ciclo butano, o grau de ligação, né, o alfa 90 graus, e aqui o ciclo pentano 108 graus. Aí 108 graus é muito próximo dos 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo dos alcanos, é o ângulo da maior estabilidade. Certo? Acontece que, a partir de 5 carbonos, a teoria de Bayer não conseguia explicar. E aí que vai entrar o Sartre-Moore. E eles vão propor o seguinte: a estabilidade. Então, o que, que a gente observa, pessoal? Com até 5 carbonos, composto fechado reage. Ele é instável. Quanto mais próximo de 6, mais estável. Agora, quando chega a 6 carbonos, ele não reage. Isso mostra que ele está estável. Só que para estar estável, ele tem que ter o mesmo ângulo de ligação de um alcano, isso é, 109 graus e 28 minutos. E o que, que o Sartre e o Moore vão propor? Vão propor que as moléculas com 6 ou mais carbonos, elas não são planares, elas não estão no mesmo plano, elas se deformam, ou como nós químicos dizemos, elas se conformam, elas apresentam formas diferentes no espaço tridimensionalmente. E ao fazerem isso, elas diminuem a tensão angular. Na verdade, elas conseguem chegar no ângulo perfeito para o alcano, o ângulo de maior estabilidade, que é o 109 graus e 28 minutos. Tá bom? Então, quando eu penso, por exemplo, num ciclo hexano, se eu colocasse assim, ciclo hexano, não é o benzeno, hein? Eu poderia pensar, ele é planar, então ele tem um ângulo de ligação tal, e esse ângulo gera uma tensão angular. Não, ele não é planar. Ele pode se encontrar na forma barco, bom, ou na forma cadeira. Em ambos os casos, ela vai apresentar 109 graus e 28 minutos. E com isso ela vai se encontrar estável. Então são compostos diferentes o barco e a cadeira? Não. O barco, ora o ciclo hexano está na conformação barco, ora na conformação cadeira. Certo? Ele fica alternando. Então, a partir desse ponto, sabendo então que de 3 a 5 carbonos, por conta da tensão angular, esses ciclos reagem, nós vamos agora pensar um pouquinho
em quais tipos de reações podem ocorrer, tá bom? Então, temos ali a hidrogenação. Vamos adicionar hidrogênios a esse ciclo. Qual a temperatura que isso ocorre? Ciclo propano a 120 graus Celsius. O ciclo butano a uma temperatura maior. Isso já indica que ele é mais estável do que o anterior, a 200 graus Celsius. O ciclo pentano a 300 graus Celsius. E o ciclo hexano não sofre. Por que ele não sofre? Porque ele tem o ângulo de ligação de 1 alcano, 109 graus e 28 minutos. Então, ó, repara lá o ciclo propano na presença de hidrogênio, num sistema com níquel e um aquecimento de 120 graus Celsius, a cadeia cíclica é rompida. Então, se a gente pensar, estamos colocando lá 2 hidrogênios, um átomo de hidrogênio entra neste carbono, o outro átomo neste carbono e a ligação é rompida. Então, a ligação é rompida, pessoal, certo? Forma-se, então, o propano, não o ciclo. Se eu pegar o ciclo butano, mesma coisa, pessoal. Colocando o hidrogênio na presença de níquel, que é um aquecimento de 200 graus Celsius, olha lá o que acontece. Ó. H, ele vai entrar um hidrogênio em um carbono, o outro em outro carbono, e vai ocorrer a quebra da ligação entre esses carbonos, abrindo a cadeia, passando de ciclo butano para butano. O mesmo vale para o ciclo pentano. E a halogenação? A halogenação, nós vamos adicionar halogênios. Então, pode ser o F2, o Br2 e o Cl2. O mais comum seja o Cl2 e o Br2. Bom? Então, se eu pegar lá o ciclo propano e colocar ele para reagir com cloro, com gás cloro, um gás de coloração esverdeada ou amarelo esverdeada, na presença do catalisador cloreto de ferro 3, nós teremos que cada átomo de cloro será adicionado a um átomo do ciclo, sendo eles necessariamente vizinhos. Rompe-se então a ligação entre esses átomos e abrimos a cadeia. O mesmo vale para o ciclo butano, ciclo pentano. Só que um detalhe é importantíssimo entre esses. Repara que o ciclo propano sofre adição. O ciclo butano também sofre adição. Já o ciclo pentano, por conta do ângulo de ligação muito próximo do ângulo perfeito, ele vai sofrer substituição e não adição. Então, a cadeia é aberta? Não é aberta. Não abre a cadeia fechada. O mesmo vai valer para o ciclo hexano. Vamos. Opa! Um, dois, três e. Agora, com tudo limpo de volta, você pode reparar que o ciclo pentano e o ciclo hexano eles sofrem reações de substituição e não de adição. Tudo bem? Beleza.
Agora vamos falar um pouquinho de reações de eliminação. Então, se a adição, eu vou pegar os átomos, vou adicionar de tal maneira a romper a cadeia fechada ou até mesmo uma dupla ou tripla ligação, a reação de eliminação, eu vou eliminar átomos de tal maneira a formar duplas, triplas ou até mesmo fechar a minha cadeia. Então, vamos falar um pouquinho da desidratação de álcoois. Acontece que existem dois tipos, a intramolecular e a intermolecular. Intramolecular, como você pode ver pelo nome, é dentro da molécula. E é desidratação, galera, tem que sair. Sai, água, desidrata. Bom? Então vamos lá, ó. Se eu pegar o etanol e vou desidratar, o que, que vai ocorrer? A hidroxila do álcool e o hidrogênio do carbono vizinho à hidroxila, elas vão se retirar na forma de água. E o que, que vai formar entre esses dois carbonos? Uma ligação do tipo π. Então já tinha a sigma, agora tem a π. Forma-se então a ligação dupla. Certo? E a intermolecular? Intermolecular, inter, entre moléculas. Entre moléculas. Então, se pegarmos aqui, ó, o metanol e o etanol, o que, que vai ocorrer? Olha, vai sair uma hidroxila com hidrogênio de outra hidroxila. Então, o que está saindo aqui? Está saindo água. Forma-se, olha lá ela, ó. Forma-se um éter. Forma-se um éter. No caso aqui, o metoxetano. Né? Então, o que, que você tem que lembrar aqui? Ó? Desidratação intramolecular. Formaremos um alceno. Desidratação intermolecular, formaremos um éter. Tá? Vou anotar aqui que foi formado um alceno. Então, tá lá, mais uma vez, anotadinho. Vamos pegar um próximo exemplo. Só que agora a gente vai pegar a desidratação de ácidos carboxílicos. Então, repara que eu tenho um ácido dioico aí, propano 1,3 dioico. E vai ocorrer uma desidratação. O que, que vai ser formado aqui, pessoal? Vou falar. Eu vou tirar uma hidroxila e um hidrogênio. Certo? Então, a partir desse momento, este oxigênio aqui, ó, ele vai se ligar neste carbono. Então, olha como é que fica aqui, ó. Ele forma o que nós chamamos de anidrido ácido. E libera, logicamente, porque é uma desidratação, a água. E intermolecular, pessoal? Olha, novamente, pega um OH, pega um H, mas lá da carboxila. Forma-se, então, a água. Somente aqui, ó, anidrido ácido. Então, vamos lá. E agora? Oxidação branda, outro tipo de reação. Só que estamos falando agora de alcenos. A primeira coisa que você tem que saber é que a gente vai utilizar como oxidante o permanganato de potássio. E ele vai estar no meio básico, tá? Ao fazer isso, ao colocar ele em meio básico, repara que nós temos lá o eteno. O eteno vai reagir, galera, com um átomo de oxigênio que é liberado pelo permanganato de potássio. E a água. O que formaremos? Formaremos o etanodiol. Nossa, Ivan, mas como isso ocorreu? Olha,
Primeiro o átomo de oxigênio ataca o carbono, rompe a ligação π. Aí depois, este mesmo átomo, já ligado aqui ao carbono, ele ataca o hidrogênio. Então, 1, 2. E por fim, o OH entra no carbono que perdeu a ligação π. Com isso, teremos, então, um diol sendo formado nessa reação. Quando eu tenho um segundo processo de oxidação de alcenos, a ozonólise. Vamos lá. Tenho um alceno e vou colocar ele na presença de ozônio. Normalmente, além do ozônio, colocamos também zinco. Mas beleza. Nesse primeiro momento, o que nós vamos formar? O ozoneto, galera. Então, repara que a ligação π aqui, ó, a ligação sigma, ligação dupla, ela é rompida e entram átomos de oxigênio em todos os lados, formando, então, a espécie química que nós chamamos de ozoneto. Acontece que o ozoneto ele é metaestável. Isso é, ele é instável. Metaestável é um nome bonito para dizer que ele é instável. Ele vai funcionar ou que ele vai permanecer assim por um breve momento. Acontece que ele vai sofrer uma quebra de ligações internas e vai atacar a água, formando um aldeído, se a quebra for no meio. Agora, repara que aqui, ó, eu tenho esse carbono e tem esse O aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, vai formar aqui uma dupla. Então, teremos a formação de uma cetona. E o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Acontece que a água oxigenada precisa ser freada. A água oxigenada, volta lá. A água oxigenada ela não pode permanecer no meio. Então, é aí que entra o zinco. O zinco entra para atacar essa água oxigenada e impedir que o aldeído seja convertido em ácido carboxílico. Certo? Então, novamente, quais são as etapas do processo de oxidação por ozonólise? Ó, primeira coisa, você vai pegar o alceno vai ser convertido em ozoneto, o ozoneto vai se quebrar, gerando aldeído e, ou, depende da estrutura, cetona. E pode ser dois aldeídos? Pode. Podem ser duas cetonas? Pode. Pode ser aldeído e cetona? Pode. Tudo vai depender da estrutura. Se a estrutura não tiver nenhum tipo de ramificação carbono, é aldeído. Agora, se tiver ramificação carbono, é cetona. Então, vamos lá. Dando uma olhadinha aqui, o que se sucede. Ó, novamente, temos aqui ó, um alceno, só que repara que esse alceno, onde está a dupla ligação, é onde a gente vai quebrar. Não tem ninguém aqui ó, ligado nesses carbonos, a não ser hidrogênio. Então, se não tem ninguém, o que nós vamos ter como produto serão aldeídos. Já, se eu pegar um cara como esse, que ó, a dupla ligação vai ser rompida aqui, e a ramificação, o produto final do processo será a cetona. Então vamos lá, vamos fazer a reação aqui. A primeira coisa é que nós vamos ter a quebra da ligação aqui. Então, volta lá. O que vai ser formado? Olha, o CH3, C, H. Então vai entrar aqui, ó, uma dupla O. Mais um C, dupla O, H e H. Tá, Ivan, paramos por aí? Não. Aí que está o detalhe. No carbono que recebeu dupla O, tem hidrogênio livre? Tem. Onde tem hidrogênio livre, vai entrar oxigênio. Então, continuando nossa reação. Por isso ela chama energética.
CH3, C dupla O, agora ó, OH, mais HO, C dupla O, OH. Tudo bem? Só que um detalhe importante, esse cara aqui, ó, que foi formado, ele não é um ácido orgânico. Ele é o H2CO3, ele é o ácido carbônico, que nós sabemos, em equilíbrio químico, se decompõe em água e gás carbônico. Então, cuidado que isso daqui é pegadinha, certo? E aí, continua a reação? Olha, o carbono da dupla O tem hidrogênio livre? Não, não tem. Entre o carbono e o hidrogênio tem um oxigênio. Então a reação para por aí. Então, na oxidação energética, qual é a sequência? A sequência é: a gente quebra a cadeia do alceno, forma um aldeído ou uma cetona. Se for cetona, para por aí. Se for aldeído, o aldeído tem que ser convertido em ácido carboxílico. Cuidado com o ácido carbônico que pode ser formado, hein? Ele não é orgânico. Agora vamos para a oxidação de álcool primário, pessoal. Estamos pegando lá o permanganato em meio ácido e vamos pegar um álcool primário. Esse álcool primário ele vai receber um átomo de oxigênio formando um segundo OH. Acontece que esse OH vai interagir com o OH que já existia na cadeia, sendo eliminada a água. Ao eliminar a água, formaremos o aldeído. Tá bom? Tá, mas espera aí. Aldeído. Aldeído pode ser oxidado? Pode ser oxidado. O que o aldeído vai virar? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico pode ser oxidado? Não pode. Para por aí, porque ele não pode. Vamos pegar um segundo álcool, pessoal, primário. Metanol. Adicionou um carbono, formou metanol, o aldeído. Aldeído dá para ser oxidado? Dá para ser oxidado. Agora, repara que tem um segundo hidrogênio ali disponível para ser oxidado. Só que isso é ácido carbônico, e ácido carbônico forma água e gás carbônico. Então, cuidado. E um álcool secundário? O álcool secundário, eu só vou ter um hidrogênio disponível no carbono onde está a hidroxila. Com isso, vamos formar, a primeira coisa, entra o átomo de oxigênio. Forma-se um segundo álcool. Esse segundo álcool interage com o primeiro e desidrata. Então, a partir de um álcool secundário, nós formaremos acetona. Ah, dá para oxidar acetona? Não dá. Não dá porque não tem átomo de hidrogênio ligado diretamente à carbonila disponível para receber um átomo de oxigênio. Então, enquanto a oxidação de álcool, quando o álcool for primário, nós formaremos o aldeído e depois do aldeído o ácido carboxílico. Agora, se o álcool for secundário, formaremos a cetona. Pois, se o álcool for terciário, não ocorre. Não tem, porque não tem hidrogênio disponível para sofrer oxidação. Bom? Então, essas foram as referências da nossa aula. Eu espero que você estude bastante, leia bastante, resolva bastante exercício. Galera, tem muita coisa para ser feita aí. É muito exercício. Um grande abraço, bons estudos!